Então, pessoal, já falamos ali no videozinho anterior do que é a tutela provisória, para que ela serve. Agora vamos falar como é que ela funciona. Não é muito difícil entender como é que ela funciona, não? Então a gente já conseguiu ter lá naquele primeiro vídeo a característica geral. Quando é que ela pode ser usada? O que ela é? Em que ela é diferente de uma tutela definitiva? A gente viu também para que ela serve, né? Para tutelar esses casos ali que são casos problemáticos, esses casos em que o ônus do tempo do processo vai prejudicar muito mais uma parte do que a outra, né? Casos em que a tutela definitiva não vai poder esperar, casos em que a parte não vai poder esperar até ter uma tutela definitiva. Agora, nós vamos falar então, tá, como é que funciona, né? Como é que o nosso Código de Processo Civil vai construir então a tutela, uma tutela provisória para que ela possa ser utilizada, né, no dia a dia. Como é que funciona a tutela provisória? Porque veja, que também não pode ser um oba-oba, né? Também não pode ser uma... Claro que esses exemplos que a gente deu ali no videozinho anterior são exemplos muito bons, né? Muito fáceis ali. Pô, de uma cirurgia, se não fizer a pessoa morre. Quer dizer, nenhum juiz com bom senso não daria, né? Ou de repente algum não daria, não sei, né? Você pensa num plano de saúde gigante, mas imagine que não é uma Unimed, não é um plano de saúde grande, um planozinho de saúde pequeno. O juiz diz assim, pô, mas se eu der eu posso quebrar o plano de saúde. Imagine que em vez de ser um plano de saúde é o SUS. Então ele diz, bom, mas se eu, o SUS, claro, tem muito dinheiro, mas a demanda é muito maior do que o dinheiro que o SUS tem, né? Óbvio. Não tem dinheiro que chegue, né? Para um sistema universal de saúde como é o SUS. Então, sempre num lugar ou em outro vai faltar dinheiro. Então, imagine que você entra com uma ação pedindo para que o SUS seja condenado a fazer uma cirurgia. Quer dizer, pode ser que o juiz pense, bom, mas se eu condenar o SUS a pagar uma cirurgia para esse sujeito aqui, como é que ficam todos os outros brasileiros que também dependem do SUS? Sabe? Então, as coisas não são tão simples assim. O que é que o processo civil pode fazer? Criar um mecanismo objetivo para que isso seja dosado da melhor forma possível a partir de critérios que sejam critérios objetivos, que sejam critérios que possam ser de fato utilizados e que de fato sirvam para alguma coisa. Então, aí a gente vê lá, né? Bom, como é que funciona então a tutela provisória? Agora a gente vai falar do desenho que o Código de Processo Civil de 2015 fez da tutela provisória. É um desenho um tanto até complicado. Como é que o nosso Código de Processo Civil trabalhou com essa ideia e distribuiu? É óbvio que são técnicas aplicadas pelo judiciário a partir de circunstâncias de caso concreto. Mas o Código de Processo Civil, o direito, a técnica, né, a ciência processual civil, tem que ter mecanismos e tem que ter formas destinadas a dar ao Poder Judiciário um instrumento teórico e um instrumento processual capaz de solucionar aquele tipo de problema. Então vamos ver lá, como é que funciona? Pessoal, o Código de Processo Civil de 2015 divide a tutela provisória em duas categorias. Né? A primeira delas, tutela provisória de urgência, e a segunda, tutela provisória da evidência. Então, no nosso sistema processual, não tem como escrever aqui, mas pode até fazer no teu caderno. Coloca lá, tutela provisória. Se divide em duas. Tutela provisória de urgência e tutela provisória da evidência. Então, a gente tem, dentro da tutela provisória, no Código de Processo Civil, duas subdivisões. Ela pode ser dada, concedida com base na urgência, e ela pode ser concedida com base na evidência. A gente não vai ainda trabalhar propriamente cada uma delas. A gente vai entender o que é cada uma delas, porque a gente só está vendo como é que funciona, só está vendo esse desenho. Então tem lá, tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência.
Bom, as duas, ambas, são provisórias. Se são provisórias, não são definitivas. Então a gente está falando, como a gente falou lá no videozinho anterior, de tutelas processuais, técnicas processuais, que produzem uma técnica, uma tutela jurisdicional, que não é uma tutela definitiva. Né? A gente está falando de uma tutela que é uma tutela dotada de provisoriedade. Primeira hipótese, tutela provisória de urgência. Quando é que a tutela provisória de urgência pode ser concedida? Resposta simples, quando tiver urgência. Então veja, a gente falou lá no vídeo anterior, deu o exemplo de uma cirurgia e de um plano de saúde. Que pode ser também o SUS, enfim, vamos pensar no plano de saúde. Você entra com ação pedindo para que o plano de saúde seja obrigado a fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia tem que ser feita muito rápido, porque se não fizer muito rápido você morre. Não? E aí o juiz vai lá e, sacrificando um pouquinho o direito de defesa, sacrificando um pouquinho o contraditório, manda o plano de saúde fazer. Fala, plano de saúde, pague essa cirurgia aqui e pronto. O plano de saúde vai lá e paga. Veja, nesse exemplo, a gente tem uma tutela provisória baseada na urgência. O que é que o juiz analisou? Analisou a urgência daquela medida. Quer dizer, se não fizer a cirurgia, morre. Então, pode morrer. Veja, é urgente. Então, a tutela provisória de urgência é aquela que, para ser concedida, tem que ter como um dos requisitos a urgência. Mas um dos requisitos, né? Então, então a gente está lá, né? Tutela provisória de urgência. A gente está falando da urgência, né? Que é a primeira. Então, pense lá, o gênero tutela provisória, duas espécies, urgência e evidência. Estamos falando agora da urgência. Na urgência, o que é que tem que ser comprovado? Em primeiro lugar, tem que ser comprovada a urgência. Urgência significa o quê? Tem que ser comprovado que existe um perigo razoável, né? De que existe o que o código chama de perigo de dano, não? Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, você tem que demonstrar que há um perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo. Essas duas coisas a gente vai falar da diferença de uma e de outra quando falar especificamente da tutela provisória de urgência. Mas até aqui o que a gente precisa saber é, tem que ter urgência, que pode ser um perigo de dano ou um risco ao resultado útil do processo. A gente pode resumir em uma expressão que é usada já há muito tempo na doutrina brasileira, chamada periculum in mora. Periculum in, com in, mora. Que, numa tradução livre, significa perigo da demora. Né? Então, o primeiro requisito para conceder a tutela provisória de urgência é o perigo da demora. O perigo que vai ter, né, na demora, no tempo do processo. O perigo que aquele direito ou que aquele processo ou a que aquele processo pode ser submetido caso demore, né, caso o processo demore muito ou o pronunciamento judicial demore muito. Então, o primeiro requisito é o periculum in mora, também chamado de perigo da demora, também chamado de risco ao resultado útil do processo, também chamado de perigo de dano, também chamado de também chamado às vezes só de periculum. Então, todas essas expressões aqui, até aqui, claro, a gente vai ver depois que tem alguma diferença em outra, mas até aqui a gente pode usar como sinônimas. Então, tutela provisória de urgência. Né? Eu vou até desenhar aqui. Imagina aqui, ó. Então a gente tem a tutela provisória. Tutela, aqui, ó. Tutela provisória, viu ali? E a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. De urgência ou de evidência. Então a gente tem aqui, ó, tutela provisória, de urgência ou de evidência. A gente está falando da tutela provisória de urgência. Quais são os requisitos para a tutela provisória de urgência? Tem dois requisitos. O primeiro deles,
primeiro requisito é esse que a gente pode chamar de perigo. Né? E o perigo vai vir em todas essas expressões. Você pode ver o perigo sendo referido no dia a dia como periculum in mora, sendo referido no dia a dia como risco de dano, sendo referido no dia a dia como risco ao resultado útil do processo, sendo referido às vezes só como periculum. Então, a ideia aqui é que exista um perigo, que exista um risco. Né? Então, para tutela de urgência, olha, onde está aqui, calma lá, aqui, olha, para tutela de urgência, o primeiro requisito é o perigo. Depois, o segundo requisito para tutela de urgência, e tem outro, não é só o perigo, é aquilo que a gente chama de verossimilhança. Vero, verdade, semelhança, semelhança. Então tem que ter verossimilhança, tem que ter semelhança com a verdade. Cuidado, verossimilhança não quer dizer que tem que ser comprovado que aquilo é verdade, não. Quer dizer que tenha um indício só. Por isso que, às vezes, e é comum até, que a verossimilhança venha sendo chamada ou de verossimilhança só, ou então de fumus boni iuris, né? Fumus boni iuris. Fumus, F-U-M-U-S, boni, B-O-N-I, iuris, né? Pode ser com I ou com J, juris, ou iuris mesmo, né? Então, o primeiro requisito é o periculum, segundo requisito, eu não sei se não embaça, calma lá, deixa eu pôr o dedo aqui que daí ele vai, não sei, enfim, não enxergaram nada, eu acho, né? Mas enfim, olha, ali está escrito assim, urgência, depois de urgência está escrito o primeiro requisito que é o periculum, perigo, depois verossimilhança, e a verossimilhança também chamada de fumus boni iuris, que significa fumaça de bom direito, e é uma analogia, uma metáfora muito boa, porque fumaça de bom direito quer dizer que a verossimilhança é uma fumaça, né? Em que o fogo é o bom direito. Tá, ficou complicado demais, né? Vamos tentar. A lógica da fumaça é assim, né? Quando você vê fumaça, pode ser que tenha fogo, mas também pode ser que não tenha. Então, a fumaça não diz que existe fogo, mas a fumaça, no mínimo, é um indício de que possa vir a ter fogo. Esse requisito que tem que ser comprovado aqui é bem esse, é bem isso. É uma fumaça. Você não tem que comprovar cabalmente que você tem direito. Mas você tem que comprovar que é muito provável que você tenha aquele direito. Ou que existe uma possibilidade muito forte de que aquele direito exista. Veja, não tem que comprovar que tem o direito. Você não tem que comprovar que há fogo. Mas tem que comprovar que existe, tem pelo menos fumaça. Né? Porque, vamos pegar esse exemplo da cirurgia que vai deixar bem claro. Bom, eu preciso fazer a cirurgia e daí eu vou lá e entro com uma ação contra uma operadora de plano de saúde dizendo ela tem que pagar a minha cirurgia, porque senão eu morro. Bom, periculum está comprovado, eu posso morrer se não fizer a cirurgia, ok. Mas eu também tenho que ter um mínimo de verossimilhança. Né? Como é que eu comprovo nesse exemplo um mínimo de verossimilhança? Bom, eu comprovo a partir do momento em que eu demonstro que eu de fato tenho um seguro de saúde contratado com essa empresa, sabe? Então veja, eu não preciso necessariamente comprovar que ela é obrigada e que eu tenho aquele direito e que tal. Não, se conseguir isso, ótimo, melhor, né? Mas não é isso. O que tem que ser comprovado é o indício. Como é que eu dou indício? Como é que eu dou verossimilhança? Eu mostrando lá a minha apólice, dizendo que eu contratei. É apólice que chama? Não sei. Mas né, juntando lá o contrato que você firmou com o plano de saúde, dizendo nesse contrato que havia cobertura daquela especialidade. Porque senão, veja, tem que ter, não adianta só a urgência, tem que ter a verossimilhança. Porque senão imagine a maluquice que vira, né? O sujeito nunca teve um contrato com aquele plano de saúde, de repente vai lá e entra com a ação dizendo que o plano de saúde tem que pagar, porque senão ele morre. Quer dizer, mas você tem contrato com o plano de saúde? Se não tem, não dá para conceder, né? Porque ele não é um segurado universal, ele é um seguro, não é um seguro universal, né? Que você tem que ter contrato, né? A operadora de plano de saúde não tem que pagar a cirurgia para todo mundo, ela paga a cirurgia para quem tem um contrato ativo com ela e está em dia, enfim, todos os requisitos. Então perceba, não basta só a urgência,
tem que ter também a verossimilhança. Tem que ter um mínimo de verossimilhança, tem que ter um mínimo de aparência de que aquilo é verdade. Porque se não tiver esse mínimo, aí não dá, né? Então, nesse exemplo do plano de saúde fica fácil, né? Então tem que comprovar que eu sou segurado por aquele plano de saúde. Ótimo. Se eu sou, beleza. Ao invés de entrar contra o plano de saúde, eu entrei contra o SUS. Eu queria que o SUS pagasse a cirurgia. Eu preciso juntar uma apólice de seguro com o SUS? Não, porque o SUS é um segurador universal. Beleza. Né? Então você comprova, né, que você, assim, a verossimilhança é muito mais fácil de ser comprovado. Não que é mais fácil, mas o campo de comprovação é muito maior. No caso do plano de saúde, não, ele só atende os próprios segurados. Tranquilo, pessoal? Então veja, são 2 requisitos. Né? A tutela provisória de urgência tem 2 requisitos, 2, né? Que são verossimilhança, fumus boniuris, né? Que são requisitos, ou, né, para usar os termos do novo Código de Processo Civil, probabilidade do direito. Então vamos classificar aqui os sinônimos. Né? Tutela de urgência tem 2 requisitos. Um deles é a verossimilhança, também chamada de fumus boniuris, também chamada de probabilidade do direito. Depois vem o segundo requisito, né, mais eloquente, que é o perigo. Perigo, também chamado perigo de dano, também chamado risco ao resultado útil do processo, também chamado periculum in mora. Todos sinônimos para dizer a mesma coisa. O novo Código de Processo Civil adotou uma nomenclatura, né, chamando o periculum de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Né? Então, o nosso Código de Processo usou 2 expressões e elas não são cumulativas, então é uma coisa ou outra, né? Ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não é cumulativo, né? Porque é um requisito só no final das contas, que é o perículo. Então ele usou perigo de dano, risco ao resultado útil do processo e usou probabilidade do direito. Essa é a nomenclatura adotada pelo Código. No entanto, isso não anula as outras, né? O fato do Código chamar o perigo de dano de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não anula essa expressão já consagrada pelo uso, periculum in mora. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, perigo e verossimilhança. Para eu conseguir tutela provisória de urgência, eu tenho que demonstrar essas 2 coisas. Sempre que você conseguir demonstrar essas 2 coisas, cumulativamente, periculum e fumus boniuris, perigo e verossimilhança, você pode pleitear uma tutela provisória de urgência. Mas note que o perigo não é qualquer perigo, né? Tem que ser um perigo ali atual, tem que ser um perigo ali que de fato possa dar algum problema. O exemplo da cirurgia é um exemplo. O sujeito que tem um negócio muito comum, né? Às vezes a pessoa está lá, aconteceu muito, hoje menos, né? Porque a situação não está tão boa, mas durante muito tempo o judiciário enfrentou não, né? Foi conclamado a resolver uma situação que era a seguinte: o sujeito estava lá conseguindo um financiamento habitacional, que foi muito comum até uns anos atrás, né, os financiamentos habitacionais. Hoje, óbvio que a coisa deu uma diminuída, mas estava lá pleiteando um financiamento habitacional para comprar um imóvel, e um dos requisitos que o banco exige para conceder esse financiamento, óbvio, né, é você não ter o nome inscrito no SPC, no Serasa e congêneres, né? Então, o banco não vai financiar um imóvel para você, eu olhei porque deu uma estralada aqui atrás, né? Tem um fantasma caloteiro aqui atrás. O banco não vai financiar um imóvel para alguém que está inscrito no SPC ou no Serasa, óbvio, né? Esse é um exemplo, né, de aplicação prática da tutela provisória de urgência. Aí o sujeito estava lá fazendo o financiamento habitacional dele para comprar aquele imóvel, né, que não deve ser habitacional, mas enfim, financiamento para comprar aquele imóvel. Aí quando ele ia lá no Serasa ou no SPC tirar a certidão de que ele não estava com o nome inscrito nesses cadastros de maus pagadores, ele era surpreendido vendo que uma operadora de telefonia tinha metido o nome dele lá. E ele nem sabia o que era aquilo. Então ele olhava e via que era uma conta que disseram que ele não pagou, mas ele ia lá e achava a conta paga.
Então ele fala, meu Deus do céu, né? Pô, eu paguei a conta, quer dizer, estou em dia, não devo nada, né? Pô, achava que estava tudo tranquilo. Chego lá e percebo que esses caras me puseram num cadastro de mal pagador por uma conta que na verdade eu paguei. E com isso eu posso perder o financiamento imobiliário. Olha que situação, né? Aí se tornou muito comum isso acontecer, muito comum mesmo, porque não é raro que empresas coloquem indevidamente as pessoas nesses cadastros, sabe? Aí ia lá, o, o, o sujeito tentava conversar com a empresa, né? Esses operadores de telefonia não resolviam, né? E aí ia no judiciário, dia judiciário. O negócio é o seguinte, ó, eu tenho aqui o comprovante dizendo que eu tô negativado, que meu nome está inscrito nesse cadastro de mal pagador. A certidão aqui diz que foi pela fatura do mês de novembro que eu não paguei, mas está aqui a fatura do mês de novembro paga, está aqui todas as minhas faturas, últimas faturas pagas. Então eu comprovo a verossimilhança da minha alegação, eu comprovo que essa inscrição de fato foi indevida. Só que além da verossimilhança eu tenho urgência, que eu comprovo aqui juntando o meu pedido de financiamento habitacional e juntando aqui, né, o requisito que o banco exige de que eu não tenha meu nome inscrito em lugar nenhum, que eu não seja negativado e tal. Quer dizer, o judiciário não pode obrigar o banco a abrir uma exceção, mas o judiciário pode notificar, conceder uma tutela provisória, obrigando que ele seja retirado sumariamente daquele cadastro de mal pagador, porque ele não devia estar lá. Veja, esse é um exemplo de tutela provisória também de urgência, porque ele conseguiu demonstrar um perigo. Quer dizer, ele disse, eu não deveria estar inscrito nesse cadastro de mal pagador. Isso é verossimilhança, primeiro requisito, né? Dizendo, verossimilhança da alegação. Eu digo, eu não deveria estar inscrito lá. Então, se eu estou entrando aqui com uma ação pedindo a exclusão do meu nome desse cadastro, eu tenho verossimilhança na medida em que eu mostro que, de fato, essa fatura está paga. Só que além da verossimilhança, né, quer dizer, além da verossimilhança, além de eu conseguir demonstrar que eu não deveria estar inscrito nesse negócio, eu ainda tenho urgência. E a urgência eu comprovo demonstrando que, poxa, se eu não conseguir uma certidão dizendo que eu não estou negativado, eu vou perder o meu financiamento imobiliário. E o judiciário concedia, né? Então foi muito comum que o judiciário concedesse esse tipo de antecipação de tutela, até hoje, né? Desde que você demonstrasse que existe verossimilhança e que existe urgência. Então veja, tem que ter urgência. Bom, no caso da bagagem, a gente conseguiria uma tutela provisória de urgência no caso da bagagem? Mais difícil, né? Porque no caso da bagagem, assim, você só está querendo ser ressarcido por dano material e por dano moral. Então, se você só quer ser ressarcido, você já conseguiu resolver o problema, entende? Quer dizer, eu fiquei sem meus itens básicos de higiene, então eu tive que ir lá e comprar. Beleza, você foi lá e comprou. O que você quer é só a restituição. A restituição não demanda urgência. Então, isso é avaliado, claro que muito casuisticamente, né, e tal, mas essa é uma situação que não tem porquê. Né? Essa é uma situação que não tem porquê. Os exemplos são esses exemplos em que você demonstra de fato e tal. Aquele exemplo escolar, né? Aquele exemplo que dá certinho. Né? Esse exemplo da cirurgia, esse exemplo de uma inscrição porque precisa de um financiamento. E se você buscar na jurisprudência, você vai achar vários casos em que o Poder Judiciário concede. E claro que essa concessão ela passa um pouco por um critério de subjetividade do juiz. Tem juiz que pode entender que tem urgência, tem juiz que pode entender que não tem urgência, né? E ambas os entendimentos válidos, porque algumas situações são de fato duvidosas, então pode ser que um juiz ache que aquilo é urgente, outro juiz ache que não é, por isso que tem recurso e tal. Por isso que tem precedente, né? Então tem alguma orientação já mais ou menos colocada, dizendo que isso é urgente, isso não é e tal. Mas o que a gente tem de concreto nesse requisito da urgência é que, poxa, tem que ser uma urgência comprovável, né? Quer dizer, tem que ser uma urgência que de fato possa gerar algum problema mesmo. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, nós falamos da tutela provisória e da tutela provisória de urgência, falando dos dois requisitos dela, que são o perigo e a verossimilhança. Beleza? Então, para você conseguir uma tutela provisória de urgência, perigo e verossimilhança.
entrou com a ação, demonstrou que tem perigo, demonstrou que tem verossimilhança, pediu tutela provisória de urgência. O juiz foi lá e deu. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a gente falou aqui da tutela provisória e da tutela provisória de urgência, né? Quais são os requisitos dela. No próximo vídeo, a gente segue falando da tutela provisória, mas aí vamos explicar o que é a tutela provisória da evidência, que é um pouquinho diferente da tutela de urgência. Mas vamos deixar exposto para o vídeo, né? Que aí não mistura muito as coisas.